Tu já estás na área há quanto tempo? 1999. Ai, bem, já és dinossauro. O que é que distingue um personal trainer que é top performer, ou seja, aquele que consegue estar acima da curva, e aquele que ou está na média ou está ali na cauda? Trabalhei como profissional, como personal trainer, tinha uma carteira de 50 clientes. No presencial, se tu tens um processo definido para a angriação, porque é que não tens um processo definido para a retenção? Boa. O que é que pode ser esse processo, por exemplo? A pergunta-chave é: e tu implementas isto de uma forma regular e sistemática? Qual é que é a vantagem de ingressar num curso de TEF versus uma licenciatura? Quantas mais competências ele tiver, mais facilmente ele consegue angariar e reter os seus clientes e ter clientes para a vida. Sim. Por isso é importante, no meio de tudo isto, saber que tipo de personal trainer que eu quero ser. Como é que eu me quero posicionar neste mercado? Eu acredito que o futuro é mais aí. Eu também. Já são muitas tendências aqui. Isto são subtendências que Sim. lá fora já estão a crescer e que vão começar a entrar em Portugal rapidamente. Olá, o meu nome é Fábio e sou o anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Bem-vindo! Aqui falamos sobre tudo o que pode elevar o teu negócio e a tua carreira como personal trainer. Partilhamos ideias, experiências e estratégias reais sobre exercício físico, negócio, liberdade, crescimento e impacto. Se estás aqui é porque não te contentas com a média, procuras a excelência. E para apoiares o podcast é muito simples, só tens que subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar este episódio com outros personal trainers que queiram crescer contigo. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Adiciona alunos ilimitados, cria treinos personalizados de uma forma simples e rápida, gera planos de nutrição e hábitos e muito mais. Tudo numa app 100% personalizada com o teu nome, logotipo e cores. Começa grátis e eleva o teu negócio de personal trainer para outro nível. Agora, vamos ao episódio de hoje. Fico sempre à espera de sábado, é dia de crescer. Novo episódio, mais para aprender. Conversas reais, motivação no ar. CPT, vem-te inspirar. Abre a tua mente, sente o poder. Conversas de personal trainers para te fazer crescer. Tu já estás na área há quanto tempo? 2019, 1999. Ai, bem, já és dinossauro. Sim, eu comecei a dar body combat em 1999. Ai, caraças, tinha 9 anos. Foi quando eu comecei. Ainda nem sabia que isto existia. Mal Muito entrei bom. para a faculdade. Próximo. Não sei se já está a conta. Isto vai, a conversa vai Mal eu fluindo. entrei para a faculdade, conheci a Tinoca, que ela na altura foi a minha professora de aulas de grupo. Foi a minha professora também, em Coimbra. Na Em Coimbra. Tu também tiraste em Coimbra? Tirei, Na FDF? exatamente. Que fixe. Turma de 99. Ai, caraças. A minha foi de 2009. 99, 2004. E ela foi a minha grande motivadora para aulas de grupo, juntamente com o facto de eu jogava ténis de competição, ainda jogava ténis de competição na altura, fazia mesmo competição de ténis, e eu era muito preso a jogar ténis. E o meu treinador, na altura um russo, dizia muitas vezes: Ricardo, tens que soltar, descontrair. E quando eu comecei a fazer aulas de grupo no primeiro ano da faculdade com a Tinoca, aquilo descontraía. Era muito difícil, desafiante para mim, mas aquilo ajudava-me a relaxar, obrigava-me a relaxar, a descontrair. Então achei aquilo interessante, ao ponto de eu sempre fui uma pessoa muito focada e trabalhadora, e eu trabalhei até tanto aquilo que a Tinoca disse: não, tu deves tirar uma formação, e foi que eu fui tirar uma formação na altura, e comecei. Ela na altura dava aulas no Elf Club Portugal na Figueira da Foz, e foi aí que eu comecei a dar aulas pela primeira vez no Elf Club Portugal Figueira da Foz, que acho que hoje em dia já não existe, ou já não se chama assim, não tenho a certeza. Foi o primeiro sítio onde eu comecei a dar aulas, em 1999. Uau. Então tu já acompanhaste muita transformação dentro da nossa área, ou seja, já apanhaste uma fase muito inicial, não é? A nossa área não é assim tão antiga, é uma área até recente. Tu já acompanhaste, ou tens acompanhado muita transformação até aos dias de hoje. De que forma é que tu olhas para essa evolução? Ou seja, como é que era o fitness nessa altura e como é que ele é hoje, e como é que tu olhas para os desafios que existem, já até focando nas aulas de grupo, que é um tema que acho que até é interessante, que é um desafio hoje em dia para as aulas de grupo continuarem a prosperar. Pelo menos, sei lá, daquilo que me chega por parte de gestores de ginásio e tudo mais, que é uma dificuldade, por exemplo,
em recrutar recursos humanos que queiram e que gostem das aulas de grupo. É um desafio depois também do outro lado dos profissionais, eles sentirem que são bem pagos nas aulas de grupo, ou seja, há aqui sempre que ver os dois lados. Como é que tu olhas para esta situação, por exemplo? Sim, antigamente nós vinhamos, as pessoas procuravam esta área do fitness, muitas delas pelas aulas de grupo. Era a nossa grande paixão, aquele sonho de subir acima do palco e criar magia e estar perante as pessoas. Era isso que movia muitas pessoas a vir para esta área. Mas houve um twist, não sei precisar, mas se calhar perto dos anos 2008, 2010, começa a haver um twist em que começa a haver uma maior procura pela parte do personal training. E começa a ouvir cada vez mais profissionais para esta área pela parte do personal training. E cria essa tal carência que falas hoje em dia, que é de profissionais ligados às aulas de grupo. Por isso, muito resumidamente, há 20 anos atrás, se eu estivesse numa sala e perguntasse, uma sala de formação, como eu tirei o IFI, me perguntavam quantos daqui é que estão para tirar aulas de grupo? Quem é que daqui deseja futuramente estar a fazer aulas de grupo? Se calhar 90% das pessoas levantavam o braço. Quem é que deseja fazer personal training? Só 10%. Hoje em dia é literalmente o contrário. Eu estou a dar formação, a curso de especialização tecnológica. Pergunto quem é que daqui quer ser personal trainer? 95% levanta o braço. Quem é que daqui quer dar aulas de grupo? Só 2, 3, 4 pessoas. Isto mostra a carência que está neste momento do mercado. Né? Qual é o ginásio que hoje em dia não tem aulas de grupo? Todos têm. Okay? É um serviço base, é um dos serviços base. Por isso, e quando nós vimos poucas pessoas a vir para esta área à procura de aulas de grupo, isto é um sinal que eventualmente as aulas de grupo hoje já começa a ser uma área de grande carência por parte de quem gera os ginásios clubs ou quem proporciona este tipo de atividades, este tipo de serviço, e futuramente poderá ser ainda mais. E como é que tu achas que se pode reverter isso? Ou seja, o que é preciso fazer para que seja outra vez mais atrativo a questão das aulas de grupo aos profissionais? Porque eu acho que se trata muito disso, que se há uma carência de profissionais a querer agarrar aulas de grupo e com esse gosto, o que é que tem que ser feito por parte dos players que estão envolvidos? Não sei se também envolve talvez alguma parte da formação, mas já vamos lá a essa parte. Mas por parte, por exemplo, dos ginásios, o que é que eles têm que fazer ou o que é que eles têm que compreender que se não for feito nada diferente e se continuarem a ir nesta onda, daqui a uns tempos eu acredito que seja um problema ainda mais grave, que é não ter mesmo ninguém para agarrar aulas de grupo. Sim, eu acho que quem procura a nossa área com um objetivo quase global de proporcionar qualidade de vida, experiências positivas às pessoas através do exercício físico. Ou seja, o exercício físico é um veículo. E enquanto há uns anos atrás esse veículo estava muito assente em aulas de grupo, hoje em dia só mudou o veículo. Okay? E quando olhamos há 20 anos atrás, o que é que nós verificamos? Verificamos que o personal training não tinha a presença no nosso mercado que tem hoje em dia. Por isso as pessoas continuam à procura do exercício físico para transformar a vida das pessoas, só simplesmente surge um veículo no mercado que em termos de benefícios para os profissionais se calhar traz mais benefícios, começando pela parte financeira, e eles simplesmente estão à procura de fazer esses mesmos impactos nas pessoas, mas através de um veículo diferente. Certo. Ok? Por isso, quando tu perguntas o que é que poderia mudar aqui, ou o que é que poderia ser feito, no fundo, para tornar as aulas de grupo mais atrativas para esses profissionais, para que pudessem alguns deles pelo menos optar por também entrar nesse veículo e não querer só um veículo. Sim. A minha opinião é muito sincera de quem já dá aulas de grupo desde 1999, que é quem dá aulas de grupo hoje em dia é que realmente gosta muito de aulas de grupo e não é por valor que ganha. Pronto. E foi sempre isso que me moveu. Durante anos eu dava uma aula, ou dava 2 aulas a sábado de manhã, que me cortava completamente o fim de semana. Eu sou natural de Coimbra, uma coisa é ir para Coimbra na sexta-feira à noite ao fim de semana, outra coisa é ir no sábado à tarde. Claro. E voltar no domingo ao final do dia. Cortavam completamente o fim de semana e toda a gente me perguntava: mas porquê tu dás estas aulas? Porquê tu dás estas aulas? Pá, não é pelo valor, é para aquilo que eu faço às pessoas, por dar uma aula às pessoas e sentir aquela magia de estar a dar uma aula para 50, 60 pessoas à minha frente. As pessoas adoram aquilo. Se não for o Ricardo, as pessoas já vão reclamar que não é o Ricardo. Havia uma ligação muito, muito forte àquilo.
Por isso, quem dá aulas de grupo hoje em dia tem uma grande paixão pelas aulas de grupo, porque inevitavelmente se calhar ganha muito mais valor hora Sim. no treino personalizado. E depois, quando olhamos para a formação, sim, há profissionais que realmente entram nesta área muito à procura daquilo que em termos de valor hora dá mais Já vão remuneração. muito mais direcionados Já vão logo muito mais para direcionados. o personal training, não é? Por isso, em suma, as aulas de grupo sofrem um pouquinho com esse fator de mudança do mercado, com o aparecimento também de outros serviços, acabam por sofrer um pouco. Pois. E como é que foi o teu início? Como é que tu começas? Já falaste que tinhas a professora Tinoca como tua professora na FQDF e que depois levou ali para a primeira experiência de aulas de grupo. E depois como é que se desenrola? Como é que tu vens da zona de Coimbra e depois vens aqui para a zona de Lisboa? Como é que se dá essa mudança? Olha, eu trabalhei em Coimbra ainda até 2004. E eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Eu sempre fui tive esta questão muito empreendedor, muito trabalhador, ou seja, eu mal entrei para a faculdade e já dava aulas de ténis de competição. Criei na altura um clube de ténis onde também geria e dava aulas nesse clube, dava aulas no FLA Portugal, depois passei a dar aulas no outro ginásio também em Coimbra, isto sempre a estudar. Terminei, e entretanto em 2004, já no último ano da faculdade, comecei a tirar um curso aqui em Lisboa, na altura do antigo Soplay. Ok. E era todos os fins de semana eu vinha de Coimbra para Lisboa, todos. Ou seja, trabalhava durante a semana, fim de semana vinha para Coimbra. Quem é que hoje em dia faz isto? Ninguém. Agora estou a falar contigo. Quem é que hoje em dia faz isto? Sim, é verdade. Ninguém. Hoje em dia mudou um pouquinho aqui a mentalidade dos profissionais. Por isso, todos os fins de semana vinha de Coimbra para Lisboa para ter aulas do curso sábado, domingo. E o que acontece? Quando terminei a faculdade, foi exatamente no mesmo timing em que terminei o curso. E eu tive de tomar uma decisão. Tive um convite para ficar a trabalhar cá. Na altura do Frederico Raposo e o João Pinheiro foram os dois principais motivadores desse convite. Tive um convite para ficar a trabalhar cá, ou então mantinha-me a trabalhar em Coimbra. Tinha ficado colocado numa escola em Coimbra para ser professor de Educação Física, que era o veículo normal depois de terminar os 5 anos na altura. Sim, exato. Eu andei ali durante um tempo a ponderar e resolvi quebrar completamente com aquilo que eram os padrões. Disse: não, eu vou para Lisboa e vou apostar nesta área do fitness. E assim foi. Vim para Lisboa sozinho, de armas e bagagens, como eu costumo dizer, e a partir daí construí todo o meu processo profissional cá em Lisboa. E foi sempre muito mais ligado às aulas de grupo, pelo menos nessa primeira fase, ou aí já havia a vertente de treino personalizado também? Já havia. Ou começou a haver quando? A vertente de treino personalizado também começou a haver bastante cedo. Eu mal estava no Health Club Portugal, surgiu logo lá uma oportunidade de ficar com um cliente de treino personalizado e eu comecei logo a dar treino personalizado. Depois passei para trabalhar em Coimbra, na altura no Nelson Gym, e também comecei a dar treino personalizado. Por isso, não sei precisar se foi em 1999, se foi em 2000, mas comecei o treino personalizado bastante cedo. Isso foi bastante cedo mesmo. Foi. Porque eu lembro-me que, por exemplo, quando eu comecei, eu sou de Alcobaça, e quando eu comecei lá a trabalhar, o meu primeiro ano de trabalho lá nem sequer havia o serviço de treino personalizado. Nessa altura. E em 2000 e quê? Sim. No 2012, para aí. 2012. Sim. Mas atenção, eu acompanhava clientes, ainda me lembro perfeitamente da minha primeira cliente no Nelson Gym e do meu primeiro cliente no FLA Portugal, que nem sei se chamava, ou seja, nós fazíamos um treinamento acompanhado e individualizado ao cliente. Ok. O treino personalizado como palavra em si, eu começo-me a lembrar dele mais quando chego em 2024 ao Soplay, e fala-se muito em treino personalizado e targets de venda, etc. Já mesmo o serviço de uma forma estruturada. Sim. Ali sim, fazia acompanhamento individualizado a clientes, recebia por isso. Ok. Né? E é assim que eu identifico o serviço na altura, que eu me lembro dele. Sim. Eu me lembro dele. E como é que foi essa parte depois ou seja, de passares para um serviço mais estruturado? Tiveste assim uma maior dificuldade ou
algum maior desafio nessa fase? Por exemplo, já quando entraste mesmo para uma parte mais estruturada de negócio, de ter que vender, de ter que dar os treinos, reter os clientes, sentiste algum desafio maior aí? Não, eu acho que o facto há sempre desafios, sem dúvida, mas o facto de eu ser muito trabalhador e me aplicar muito naquilo que faço me ajudou bastante. O facto de eu estar em Lisboa sozinho e totalmente dedicado me ajudou bastante. Eu lembro que entre trabalhar em Lisboa em setembro de 2004 e eu, como eu costumava dizer, eu começava a trabalhar às 6 da manhã e terminava às 23 horas da noite. Era capaz de não prestar a quase nenhum serviço naquele período, mas eu assistia a tudo. Eu bebia de informação de tudo. Eu queria só aprender. Mas lembro perfeitamente que em janeiro de 2005 eu já tinha 13 clientes de treino personalizado, angariados só por mim, porque na altura nem que me dava clientes, não é? Exato. Hoje em dia ainda há espaços em que te dão clientes. Hoje em dia, na altura ninguém dava clientes a ninguém. Por isso era eu que ia sozinho para a sala de exercício, sem estar a receber um euro de rota de sala de exercício, falar com pessoas e tentar angariar pessoas. Por isso saiu-me do pelo, okay? Mas eu acho que o facto de eu dedicar tanto tempo à tarefa me ajudou também depois a crescer também mais rápido. Boa. E depois como é que se desenrola a partir daí? Ou seja, tu depois também passas por cargos de liderança, mesmo em ginásios. Onde é que se dá aí a tua primeira experiência? Por exemplo, como é que tu chegas a essa parte? Isso já ha passado mais algum tempo, não é? Sim, eu acho que sempre tive uma veia empreendedora, e o facto de eu, por exemplo, ter um clube de ténis quando devia ter os meus 18 anos, logo aí demonstra que eu já tinha assim Tinhas um clube de ténis? Tinha. Okay. Ou seja, eu fundei um clube de ténis. Mas isso onde? São Silvestre. Isso é onde? É na terra dos meus pais. Eu sou natural de São Silvestre, Coimbra. É uma aldeia que fica... E como é que tu fizeste isso? Agora estou curioso. Como é que foi essa experiência? Um clube de ténis, na altura, uma associação, por isso tem a direção, tem a tesouraria e tem a Assembleia Geral. Por isso é reunir um conjunto de pessoas, formamos os estatutos do clube. Fixe. E pronto, e fundámos um clube. Na altura, a Junta Freguesia tinha um campo de ténis, é um polidesportivo, tinha campo de ténis, por isso cediam-nos o espaço e nós dávamos aulas de ténis no polidesportivo para as pessoas, os miúdos, era crianças, sim, os miúdos da aldeia poderem praticar ténis. Isso é muito fixe. E tínhamos projetos nas escolas, ou seja, levávamos um ténis às escolas primárias. Por isso hoje em dia vão professores de educação física às escolas. Antigamente havia uma certa dificuldade, então nós tínhamos um projeto para levar o ténis às escolas primárias. Por isso, e como é que essa ideia te surgiu? Como é que tu chegaste a isso nessa altura? Porque é uma fase ainda bastante precoce. Tu já praticavas ténis, não é? Ou seja, já tinhas essa ligação. Já praticava ténis. Bem, aí estás-me a fazer voltar atrás. Sim, já é algo. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que sempre tive eu lembro perfeitamente, nós tínhamos um grupo de amigos da minha infância, que éramos 11 amigos, que tínhamos vários projetos em comum. Fazíamos várias coisas, inclusive lembro que planeámos festas, planeámos raids de aventuras para a aldeia, ou seja, nós juntávamos e fazíamos atividades que abríamos às pessoas da aldeia. Então, logo desde pequeno que a minha ligação à aldeia e às atividades e promover atividades começou logo aí. Por isso, quando eu estava muito fortemente ligado ao ténis, depois entrei para a faculdade, comecei também a trabalhar num clube de ténis em Coimbra, e lembrei-me, tínhamos lá o polo desportivo vazio, porque não criar um clube de ténis e começar aqui a dar aulas a miúdos e formar. Depois eu era também muito competitivo, formar miúdos que podem ser campeões regionais, etc. Certo. E chegámos a ter um campeão regional e tudo. Faz espetáculo. Por isso começou um pouquinho daí. Mas tu já tinhas esse exemplo do empreendedorismo de alguém? Ou foi algo que veio de ti mesmo? Por acaso acho que não tenho assim nenhum exemplo que tivesse essa veia empreendedora. Se calhar já nasceu comigo e com as atividades todas que realizava com o meu grupo de amigos na altura, talvez sim. Talvez sim. Okay. Depois quando cheguei a Lisboa, bom, o espaço na altura tinha de tudo um pouco.
Por isso eu não só dava aulas de treino personalizado, rotação ao exercício, aulas de grupo, também eu tinha os campos de ténis, por isso dava aulas de ténis, eu fazia de tudo um pouco ali. Né? Em 2011, aliás 2010, que terminei em 2011, em 2010 comecei a tirar o mestrado em gestão do desporto na Faculdade de Medicina Humana, e foi aí que a minha perspectiva pela parte de gestão, liderança começou ainda a ser mais forte, não é? Então comecei a ter a visão de que eventualmente não queria ser nesta área ser só um simples profissional, mas queria eventualmente ter outros cargos que pudesse impactar outras pessoas, ajudar outras pessoas a crescer dentro desta área, e acho que aí o mestrado me deu um pulo bastante grande. Abriu-te ali um bocado a visão, não é? Sim. E qual é que foi a tua primeira experiência nessa área, na área da liderança? Foi exatamente. Onde é que ela surge? Sim, surge lá também na altura já no Soplay, onde de profissional assumi também a função de coordenador de treino personalizado. Ok. Por isso essa foi a minha primeira experiência de liderar uma equipa. Foi mais na área do treino personalizado? Sim. Ok. E como é que foi essa experiência? Qual é que era assim a tua função? O que é que tu fazias? Mais exatamente. Olha, eu coordenava todo o departamento de treino personalizado daquele clube. Por isso, toda a parte de gestão e liderança da equipa, toda a parte de gestão de processos, toda a parte de montagem, toda a parte do processo de treino personalizado, desde a parte de angariação até a parte de retenção, até mesmo montar processos de formação internos da equipa, gerir todo o processo de treino personalizado. Ou seja, na altura, no Calorias, não havia um processo central da marca de treino personalizado, era tudo muito gerido clube a clube. Por isso, basicamente, eu fazia toda essa gestão na altura do Calorias. E ainda eram bastantes profissionais, não era? Ainda era um clube grande, eu lembro-me. Sim. Não te posso precisar quantos é que seriam nessa altura que eu assumi essa função, mas lembro quando saí, estávamos a falar, eu já geria 60 profissionais. Pois, 60 profissionais. Ainda era bastante. Sim. E as aulas de grupo entravam aí também ou não? Não, nós sempre tivemos lá dividido. Eu estou a perguntar isto, desculpa, porque como eu estava a partilhar contigo há pouco em off, tu foste meu professor na primeira. Eu não sei se aquilo ainda era, não sei se bem se aquilo era uma pós-graduação, acho que ainda não, era tipo uma especialização de diretor de clube, e que tu foste o meu professor na parte das aulas de grupo, na gestão das aulas de grupo. Por isso é que eu estou a questionar, porque sempre associei um bocado. Eu achava que tu também estavas na liderança das aulas de grupo no Calorias, na altura. Não. Não? Se eu posso precisar, na altura, se não estou em erro, era o Luís Chega que estava. Estava como diretor técnico, e na parte das aulas de grupo ao Luís Cerco, eventualmente na estaria Andreia Rodrigues, seria um dos dois, porque eu estive lá muitos anos. A Andreia é que foi a coordenadora das aulas de grupo, por isso não posso precisar quando é que passou essa transição, mas seria provavelmente a Andreia que estaria na coordenação das aulas de grupo. Eu estava só na parte do treino personalizado. Qual é que sentiste que foi assim o maior desafio em lidar com os personal trainers, em termos de desafios que eles sentem, ou as dificuldades que eles tinham passando e os desafios que iam surgindo por parte deles? Quais é que eram assim os mais comuns e como é que normalmente que se conseguiam ultrapassar? Olha, tem muito a ver às vezes com o perfil dos personal trainers. Se calhar de uma forma geral, em média, muitos personal trainers também começam a carreira, têm muitos desafios associados à parte da angariação e estruturar todo o processo de montar a angariação de clientes, e naquela altura ainda mais, porque havia aqui aquela questão de eu sou técnico, não sou propriamente um vendedor. Que ainda existe. Que ainda existe um bocadinho. Por isso essa questão era pertinente e era importante ajudá-los nessa parte. Era importante também ajudá-los em processos de retenção, porque havia muitos personal trainers que tinham muitas dificuldades em perceber como é que poderiam reter melhor, de uma forma mais eficiente os seus clientes. E depois havia de tudo um pouco. Havia muitos profissionais com muitas dificuldades em gerir a sua agenda, em ter um processo muito organizado de gestão de clientes. Por isso, tudo isso eu fazia com cada um deles, através de briefings individuais, briefings coletivos.
trabalhava tudo isso com eles. Boa. Na tua opinião e na tua visão e experiência de tudo aquilo que foste fazendo ao longo da tua carreira, o que é que distingue um personal trainer que é top performer, ou seja, aquele que consegue estar acima da curva, da média, e aquele que ou está na média ou está ali na cauda? Porque existe muito contraste na nossa área. Portanto, existe o personal trainer que se calhar consegue ter uma excelente remuneração e consegue ter uma carreira super orientada e estável e até atrativa, mas depois também temos o contraste da cauda daqueles que não conseguem realmente dar o passo e viverem bem da área. Sim. O que é que na tua opinião distingue um do outro? Eu acho que de uma forma geral é esse equilíbrio que deve existir entre tu seres muito bom em todos estes processos de ter uma boa estrutura, um bom modelo de negócio de treino personalizado, e hoje em dia já tem que se falar assim, não se pode, porque hoje em dia já o serviço personal trainer não vive só dentro de ginásios e off clubs. Claro. Por isso, cada vez mais temos de falar nesta perspectiva de teres um bom modelo de negócio, seja ele em que situação for, bem estruturado, bem montado, com toda a parte de todos os processos associados àquilo que é o teu departamento de treino personalizado. E depois tens de ter um bom equilíbrio entre aquilo que é processos associados à angariação de clientes e processos associados à retenção de clientes. O que acontece é que muitos profissionais há profissionais muito completos e conseguem tocar estas áreas e conseguem trabalhar estas áreas todas elas muito bem e têm muito sucesso, e depois há outros profissionais que falham algumas destas áreas e têm algumas dificuldades em crescer. Em que áreas é que achas que eles se deviam focar mais? Ou seja, um personal trainer que está com essa dificuldade, onde é que ele devia apostar mais, onde é que ele devia investir mais para conseguir talvez desbloquear esse crescimento? Tenho medo de responder uma coisa e depois ou seja, tenho medo de responder que se eles falharem na angariação não vão conseguir crescer a sua carteira de clientes. Mas depois também se falharem na retenção, claro, está a entrar para um lado, está a sair para o outro, claro. Fica assim um bocadinho, a minha resposta fica dúvida. Ou seja, no fundo vai depender muito de caso para caso, não é? Tu podes ter um personal trainer que se calhar até tem muita facilidade em fazer a parte de angariação e a conversão dos clientes, e que depois, à mesma velocidade que consegue angariar e converter, também os perde, não é? Tipo aquele síndrome do saco roto, vai metendo, mas aquilo vai sempre saindo. Mas por outro lado também podes ter aquele que realmente nem consegue chegar à fase de ter os clientes. Portanto, dependendo, e talvez esse seria o teu trabalho como coordenador de PT, seria precisamente esse, identificar as necessidades de cada um e trabalhar com eles essas lacunas, não é? Tu ias identificar, ok, este PT vende bem, mas está a perder os clientes todos nos primeiros meses, então vamos se calhar focar mais na retenção. Aqui há um personal trainer que está a ter dificuldade na angariação, vamos trabalhar isso com ele. Exatamente. Boa. Pá, eu lembro perfeitamente, trabalhei como profissional, como personal trainer, tinha uma carteira de, não posso precisar a certo, mas era 50 clientes no presencial. Naquela altura ter 50 clientes no presencial era até hoje. Era enorme. Até hoje, era enorme. E eu via nele competências muito fortes, quer na parte da angariação de clientes, quer na parte de retenção de clientes. Tinha uma facilidade em angariar muito forte, e depois estabelecia processos de retenção conscientes ou inconscientemente, também eram muito fortes. Por isso ele tinha que ser forte nas duas coisas para ter aquela carteira de clientes. O que é que na tua opinião faz um personal trainer ter um processo forte de retenção, por exemplo? Olha, acima de tudo tem que ser estruturado. Porque se nós começarmos aqui a falar, ok, diz-me aí estratégias de retenção, tu mandas uma, tu mandas outra, tu mandas uma, tu mandas outras, eu vou experimentar essa. Só que o que acontece é que muitos profissionais conseguem lançar muitas estratégias para reter os clientes associadas a diferentes áreas, ok? Se eu pudesse organizar tudo em áreas, mas depois a pergunta-chave é: e tu implementas isto de uma forma regular e sistemática? Boa. Ou seja, ter um processo mesmo definido para a retenção. Sim. Se tu tens um processo definido para a angariação, porque é que não tens um processo definido para a retenção? Boa. Okay. E o que é que pode ser esse processo, por exemplo?
Para alguém que nos está a ver ou ouvir, o que é que pode ser nós criarmos um processo simples de retenção? O que é que pode ser isso na prática? Olha, eu trabalho a retenção em cinco grandes áreas para mim. Trabalho dentro da qualidade de serviço. Dentro da qualidade de serviço eu trabalho muito com aquilo que são as áreas do ServQual, um questionário de qualidade de serviço, onde são vários itens e olho para cada um dos itens e vejo de que forma é que o meu serviço impacta positivamente ou negativamente aqueles itens do cliente, porque se impactar negativamente significa que eu estou a criar insatisfação. Insatisfação vai potenciar o abandono. Por isso olho muito para esta questão da qualidade de serviço, e dentro da qualidade de serviço está aquilo que é as competências do profissional. Está aquilo que é a sua capacidade de realmente entrar um treino individualizado, e agora podia começar aqui a debater. Certo. Está as instalações, está a cuidar das máquinas, está a cuidar dos equipamentos, etc. Está muita coisa, está o conforto, está a higiene, está muita coisa lá dentro. Por isso realmente a qualidade de serviço é um item bastante grande que eu olho em termos de retenção. Depois temos que olhar para aquilo que são os objetivos do cliente. Todos os clientes têm objetivos, e será que nós realmente estamos a promover, a definir e a redefinir objetivos constantemente com os clientes? Eu vejo desta forma: um objetivo é um compromisso, não é? Se tu és meu cliente, seja um objetivo comigo, é um compromisso. Por isso, na minha perspectiva, eu devo sempre promover contigo 3 a 5 compromissos regulares. Boa. Nem que sejam objetivos de curto, médio e longo prazo. No mínimo, tu alcanças um e nós redefinimos outro. Eu digo nós porque não sou eu a definir, somos equipa, nós. É uma equipa. Okay? Não é? O processo é teu, não é meu enquanto cliente. Sim. Por isso é importante nós criarmos sempre este foco nos objetivos do cliente. Outro fator super irrelevante é criar processos de acompanhamento e de follow-up dos clientes. Ok? Quando é que vou dar os parabéns, quando é que vou enviar uma mensagem X, quando é que vou enviar uma mensagem Y, como é que vou criar um evento que junta todos os clientes, como é que vou interagir com este cliente em determinado ponto. Criar e planear todos esses touching points. Okay? Ser algo mais previsível, não é? Ou seja, Sim. tem que ter previsibilidade no processo que eu vou implementar. Exatamente. De retenção. Boa. Okay. Depois acho que há outra parte que alguns autores no mercado falam, que acho que super, super relevante, que é a parte do reconhecimento. Todos nós gostamos de ser reconhecidos e valorizados, sem dúvida alguma, mas há outros mais do que outros, e os nossos clientes sempre também gostam de ser valorizados e reconhecidos. E neste sentido, será que estamos a reconhecê-los de uma forma eficaz? E agora eu podia começar aqui a falar, não sei se conheces um livro do Gary Chapman, as 5 linguagens do amor. Já ouvi falar, mas nunca li. Esse nunca li. Pronto, ele tem um outro livro também dele, que é as 5 linguagens da valorização em contexto profissional. Tem a ver com esta questão de se nós estamos realmente a valorizar e a reconhecer as pessoas de uma forma eficaz. Okay. Todos nós reconhecemos valorização e reconhecimento através de 5 linguagens, mas existem 2 que são predominantes nos profissionais. Okay? Será que nós estamos a reconhecer aquele profissional segundo esta linguagem? É que eu posso estar a dizer-te: olha, parabéns, fizeste um excelente trabalho, mas se tu não entendes isto, ou seja, tu não entendes as palavras, isto chama-se palavras de afirmação. Sim. Se para ti palavras de afirmação não for uma forma de reconhecimento, significa que está a tentar sentar-te a ser 200. Tu não entendes como reconhecimento. Isto é mesmo o próprio reconhecimento que o personal trainer tem perante o aluno, não é? Exatamente. Ok? Por isso eu sei que há alunos meus que entendem reconhecimento através de palavras de afirmação, sei que há alunos meus que entendem através de tempo de qualidade, ou seja, eu passar tempo de qualidade com eles, sei que há clientes meus que entendem através de atos de serviço, ou seja, eu fazer alguma coisa que eles sintam valorizados e sintam que não tenham um valor monetário. Boa. Okay? Sei que há clientes meus que entendem reconhecimento através de quando eu lhes ofereço alguma coisa que tem um valor monetário, ofereço uma massagem, ofereço alguma coisa que tenha valor já monetário. Certo. E sei que há outros clientes meus que simplesmente entendem o reconhecimento através do toque. Um abraço, um shake, uma palmadinha de parabéns, entendem desta forma. Mas existem 2 preferenciais em cada pessoa, em cada ser humano. Por isso eu tenho que identificar quais são essas 2 nos meus clientes e reconhecê-los dessa forma. Isso aí entra muito a parte da capacidade de entender o ser humano. Sim. Do estudar sobre comportamento humano, estudar sobre relacionamento humano. Tu já deste aqui 2 livros, aliás, que podem ser interessantes nesse sentido. Boa. E acho que falta-te uma área, não é? Falta a área da parte da relação.
deixei para o último porque acho que é uma área extremamente importante dentro daquilo que é. Para mim, nós trabalhamos numa área de relação. Sem dúvida. Por isso, quem tem competências associadas à comunicação, competências associadas àquilo que é o relacionamento entre o ser humano, de alguma forma cria muita vantagem na retenção de clientes. Para já não falar na agressão. Okay? Sim, isso na agressão também está lá presente, sim, sem dúvida. Porque para o meu impacto faz logo a diferença. Mas na retenção, para mim, ainda tem um valor acrescido muito grande. Por isso, aí sim, identificar qual os perfis psicológicos da pessoa, comunicar em função do seu perfil psicológico, identificar as necessidades humanas da pessoa, perceber que ela está a fazer exercício físico movida por uma necessidade humana qualquer e entregar o serviço dando resposta a essa necessidade humana. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes, para os profissionais da nossa área: eu tenho os meus clientes todos catalogados. Mas isso é bem importante. Isso é muito importante. Eu sei qual a sua linguagem de reconhecimento e valorização, sei para cada cliente qual é o seu perfil psicológico, sei qual é que é a sua necessidade humana que o move. Por isso, sempre que eu entrego alguma coisa, sempre que eu comunico, eu tenho sempre uma consciência de que eu estou a comunicar especificamente para aquele cliente. E por exemplo, agora estou aqui a tentar perceber que é essas 5 áreas são super importantes e eu percebo-as a todas, e pessoalmente, ou seja, no serviço de treino personalizado presencial, eu acredito que isso seja mais fácil de entender do que propriamente, por exemplo, se eu tiver num contexto de online, de acompanhamento online, por exemplo, o serviço de acompanhamento online. Eu acredito que possa ser muito mais difícil, por exemplo, tu identificares todos esses traços num cliente. Ainda assim pode ser possível. Como é que tu farias esse transfer, por exemplo, para online? De que forma é que tu conseguirias ou procurarias de forma prática conseguir entender o cliente a esse ponto? Porque um dos desafios de quem faz acompanhamento online e que me chega é a dificuldade na retenção. Claro que também pode haver no presencial, mas eu acredito que possa ter muito a ver com esses dois últimos fatores que tu falaste, ou seja, o do reconhecimento e o do relacionamento. De que forma é que nós podíamos adaptar isto e trazer para o online? Olha, antes de mais eu vou começar pelos outros 3 primeiros iniciais. Okay. Acho que eles devem ser muito fortes nos 3 iniciais. Boa. Ok? Porque realmente temos que reconhecer que é online e que tem algumas limitações, mas tem alguns benefícios. Ok? E acho que o serviço personal training também caminha muito para esta questão do online. Ou seja, como complemento também. Eu vejo isso. Eu acredito nisso, que é, por exemplo, o serviço de treino personalizado cada vez mais não pode ser só o treino, o momento do treino presencial. Ok. Ou seja, estás-te a referir ao que está à volta do presencial. Tudo que está à volta, exatamente. Ou seja, aquele meu cliente, ele não vai ter só, ou o que eu lhe vendo, ou o que eu lhe entrego, não pode ser só limitado ao momento que eu tenho presencial com ele. Claro. Tem que haver tudo o resto, todo o acompanhamento. E esse acompanhamento pode ser feito à distância também. Sim. Não é? Pode e deve ser feito. Sim. Exatamente. Às vezes dizia aquele chavão que são 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hoje em dia já não digo tanto, mas sim, acho que um personal trainer está muito presente na vida das pessoas. Não é só isto para dizer o quê? Que aquilo que nós recebemos enquanto formação personal training não se restringe a 1 hora ou a 30 minutos. O nosso impacto é muito mais do que isso. Ok? Por isso, as três primeiras áreas de retenção são bastante importantes, e criar todos esses processos e teres uma boa app para acompanhar os teus clientes e dar um processo de follow-up muito bom, acho que é extremamente importante e relevante. Obviamente que estas duas questões mais relacionais estão sempre algo limitadas, especialmente se eu retirar a questão de live. Sim. Se eu não tiver um live contigo, pois hoje em dia o online pode ser, eventualmente se vamos a falar de uma ação online, pode ser live ou pode ser assíncrono. Sim. Pode ter planeamento, prescrição, etc. Certo, mas até mesmo pode haver momentos de follow-up em vídeo, ou seja, em que eu me reúno com a pessoa só para falar com ela, por exemplo. Sim. Pode ser uma estratégia interessante. Pode perfeitamente. Para essa parte. A partir do momento em que eu estou a ter comunicação com a pessoa visual, em que eu consigo ter uma comunicação verbal e não verbal, eu consigo captar sinais
para traçar o seu perfil psicológico, para traçar os seus perfis psicológicos, as suas necessidades humanas. Pode ser perfeitamente isso. Depois, como é que eu vou colocar isso em prática? Tem a ver com a forma como eu não só comunico com ela, seja através de comunicação escrita, seja através de comunicação verbal, porque a comunicação verbal pode ser escrita ou não escrita, pode ser verbal e escrita, aliás, assim é que está correto, ou através da forma como eu planeio para aquela pessoa, né? Por isso, tudo isto é relativo. Às vezes costumo dar este exemplo. Eu posso ter 4 clientes que vêm com o mesmo objetivo: treinar hipertrofia. É. Só que o cliente número 1 é um cliente que quer treinar hipertrofia porque vai ter um campeonato de hipertrofia, de um campeonato de Men's Physique, e quer participar nesse campeonato. O cliente número 2 quer treinar hipertrofia porque os amigos todos treinam hipertrofia, ele quer se sentir integrado no grupo de treinar hipertrofia. O cliente número 3 quer treinar hipertrofia porque gostaria de conhecer mais sobre esta metodologia de treino e quer treinar hipertrofia. O cliente número 4 quer treinar hipertrofia porque quer conhecer uma nova metodologia, experimentar um treino novo, diferente. 4 pessoas com o mesmo objetivo, mas com necessidades completamente movidas por trás diferentes. A minha prescrição para aqueles 4 clientes deve ser também dela diferente. Por isso, a partir do momento que seja presencial ou online, eu capto estas características dos clientes por trás, eu torno mais eficaz na forma como prescrevo para o cliente. Boa. Então, toda a parte como personal trainer, toda a parte como diretor de treino personalizado, gerir equipas. Depois tu sais e abres o teu próprio espaço. Como é que foi esse processo de abertura do teu próprio espaço e quais é que foram os desafios diferentes que te trouxe que até então não tinhas tido? Ok. Só dar aqui uma nota. Eu estive relacionado na marca Calorias. Em 2014 entrei para a direção de um clube. Ok. Ainda foste para o patamar acima. Entrei para a direção do clube e, salvo erro, em 2015, não estou em erro, passei a gerir o departamento de personal training de todos os clubes Calorias, ou seja, criámos um departamento de todos os Calorias. O que me, como eu costumo dizer, me deu uma visão interessante, porque não estava só focado num clube, eu conhecia a realidade de diferentes clubes, viajava muito para todos os clubes, acabava por ter uma percepção muito ampla do serviço de personal training, por este meu contacto com vários profissionais com diferentes clubes. E sim, foi até 2024. Depois, quando eu saí da parte de clubes, e esse processo acabou por criar aqui uma necessidade de encontrar um espaço para poder acompanhar alguns clientes que eu tinha já há alguns anos e que eles quase que insistiam para que eu continuasse também com eles. E sim, acabou juntamente com os amigos, acabámos por encontrar o espaço. Criámos um estúdio de treino personalizado, que está aberto desde fevereiro de 2024 até o dia de hoje. E como é que tem sido essa experiência? Ou seja, quais é que foram os desafios que te trouxe que até então não tinhas tido? Por ser um espaço que é teu, no fundo. Porque acredito que possa ser aqui algo diferente, algo que te dá para já tiveste que investir, tiveste que ser tu a avançar, ou seja, voltaste a trazer mais a tua veia empreendedora aqui ao de cima, de certa forma. Olha, vou ser sincero, não é o meu foco principal o meu estúdio de treino personalizado no dia de hoje, não é? O meu foco principal é a gestão da Fitness Academy. O estúdio, esse projeto, quando surge nesta perspectiva de realmente, como eu disse, criar um espaço para poder continuar a dar aos meus clientes, e com um objetivo, se calhar secundário / primário, de ter um espaço para que um grupo de amigos que eu considerava amigos poderem também trabalhar lá. Dá-me zero trabalho. Ok. Não te vou mentir, dá-me zero trabalho.
Não precisas ter de Zero. ir abrir, não precisas Não. de gerir, não precisas de nada. Não, tenho. Certo. Contratei um informático que me criou uma aplicação toda à medida, onde faz toda a gestão do estúdio, toda. Todos os agendamentos e tudo mais, não é? Os profissionais são totalmente autónomos, ou seja, eu não giro um cliente, Claro. eu não tenho clientes. Já não tens clientes? Não, eu tenho os meus clientes, Ok. 4 clientes, mas Ok. os clientes dos profissionais não são clientes do estúdio. Por exemplo, o estúdio não tem clientes, basicamente. É isso que eu quero dizer. Enquanto gestor do estúdio não tenho clientes, Entendi. os clientes são dos profissionais. Por isso o estúdio não tem clientes. E o modelo é qual? Há uma renda associada para os profissionais que querem lá trabalhar, é isso? Podem escolher o modelo de renda ou o modelo de sessões Ok, por sessão. ok. Ou seja, compram um pack de sessões que podem ir lá fazer a... Exatamente. Ok, boa, interessante. Antecipadamente compram o pack e depois marcam na agenda e aquilo vai debitando no pack Ok. e a própria aplicação faz toda a gestão, avisa quando é que eles têm que renovar os packs, etc. Boa. Tá, Por isso, está 100% automatizado. por isso, não te vou mentir, Que é interessante. dá-me zero trabalho. Mas é interessante. Sim. Interessante, é um modelo interessante de ver. Boa. Então Não, agora, não foi construído para, honestamente, não foi para tu ires construído, para lá dar treinos. não foi construído para eu ter um negócio associado àquilo. Certo. Era mais para eu ir dar os meus treinos e para criar alguma coisa em que pudesse os meus colegas também dar os seus treinos. Obviamente que investi lá dinheiro, como disseste no início. Sim, claro. Investi lá muito dinheiro e também é o meu objetivo recuperar o dinheiro que investi lá. Mas acho que as coisas vão acontecer de uma forma natural. Não é o principal objetivo. Ok, boa. E tu, quando fizeste essa transição, tu já estavas com a Fitness Academy em vista? Ou seja, tu já estavas também ao mesmo tempo na Fitness Academy? Sim, eu entrei Nessa em março altura? de 2024 para a Fitness ok. Academy. Ok. Isso foi muito simultâneo. Aham. Boa, agora vamos falar sobre isso. Como é que tu vês a formação? E eu vou abrir com esta pergunta. Como diretor da Fitness Academy, tu sentes que a formação de hoje já está a aproximar mais o profissional às necessidades do mercado? Eu diria que sim. Diria que sim, porquê? Porque mal se não fosse, porque significava que nós não conseguíamos vender. Exatamente, sim, é verdade. Porque é sempre aquilo que me guia a mim, enquanto diretor da Fitness Academy, ter uma oferta formativa que tenha atração no mercado, que faça com que os profissionais comprem essa oferta formativa. E eu só vou conseguir essa atração no mercado se realmente a oferta formativa que eu lançar para o mercado dê resposta àquilo que os profissionais procuram. Boa, sim, sem dúvida. Eu acredito nisso também. E, por exemplo, comparativamente, ou agora vamos colocar aqui um exemplo prático, uma pessoa ou uma pessoa que queira ingressar na área do fitness. Ok. Ela hoje em dia tem 2 caminhos: tem o curso TEF ou tem a licenciatura. Alguém que quer ingressar no nosso mercado de trabalho, qual é que é a vantagem de ingressar num curso TEF versus uma licenciatura, por exemplo, para ti, na tua visão? E Qual é a conhecendo, vantagem do curso TEF? sim, em relação a uma licenciatura? Tempo mais curto, por isso conteúdos mais direcionados. Uma licenciatura mais longa tem mais conteúdos teóricos, por isso essas são. E a licenciatura tem uma vantagem, né? O licenciado pode ser diretor técnico futuramente, o TEF não Certo. pode ser diretor técnico. Mas acho que isso é uma coisa muito... Sim, mas deixamos claro. Nós deixamos claro isso sim. aos Sim, nossos que não grupos. vai ter acesso a... Sim, deixamos claro que Ok? sim, claro que sim. Quando nos perguntam qual é a diferença entre uma e outra, este é um dos pontos que devemos mencionar. Ok? Temos de ser claros. Mas efetivamente um curso técnico de exercício físico tem uma duração muito mais curta, porque todo o programa, todo o referencial que é enviado para as escolas cumprirem tem uns conteúdos que conseguem tirar o curso dependendo da duração da carga horária que colocamos numa semana, mas podem tirar o curso em um ano, perfeitamente. Sim. Com o estágio? Não, mais o estágio. o estágio.
Sendo que há alunos que podem optar por fazer o estágio enquanto tiram o curso. Ok. No caso de terem disponibilidade para isso, claro. Sim, isso por acaso, por exemplo, de alunos que não estejam a fazer mais nada ou que não Sim, trabalhem, dá perfeitamente para. Por isso diria que essa é a principal vantagem. Eu tenho uma curiosidade, e não sei se tu tens esses números ou se vocês têm esses números ou não, que é vocês são a escola, provavelmente, e acho que consigo dizer isto com 99% de certeza, que mais profissionais lança para o mercado hoje em dia em Portugal. Desses profissionais que vêm para o mercado, qual é que é a percentagem que realmente se mantém na área, ou se há uma percentagem muito grande de drop-down, ou seja, de pessoas que terminam o curso, até começam a trabalhar, mas depois percebem que não é para elas. Vocês têm estes dados ou é algo que é só de percepção? Neste momento não temos esses dados. Ok. Não temos dados robustos para poder afirmar uma porcentagem. Sim. Não temos. Temos alguns projetos que poderão nos permitir ter esses dados muito mais sólidos. Ok. Mas nós lançamos vários questionários aos nossos profissionais que já têm o título. Ok, boa. Mas os questionários não têm uma resposta obrigatória. Que a partir do momento em que eles tiram o curso, nós não temos forma de criar conseguir medir bem isso, não é? Pronto. Sim. Por isso ficamos sem saber. A amostra que temos não é uma amostra robusta. Ok? Sim. Por isso, efetivamente, lançamos muitos profissionais por ano para o mercado, mais de 1000 profissionais lançamos por ano para o mercado, que obtêm o título técnico de exercício físico junto do IPDJ. Se depois eles ficam no mercado um ano, um mês, 6 meses, um ano, 10 anos, não temos esses dados robustos. É difícil. Ok? É difícil. Mas é uma questão interessante. Mas também deixa de dizer o seguinte, que é... eu vivo com muitos profissionais que têm diferentes necessidades. Nem todos os profissionais querem vir para este mercado para viver do mercado a 100%, a full time. Sim, podem só querer ter um part-time, claro. Temos de ter consciência disto. Total. Há muitos profissionais que têm outras profissões, outros empregos e querem simplesmente ser um complemento ou querem simplesmente obter uma certificação nesta área. Ok, para ganharem competências para a sua área de fisioterapia, para ganharem competências para a sua área de enfermeiro. Muitos profissionais com estas querem valências. Querem complementar. Sim. E até de certa forma acaba por habilitá-los legalmente à prática, não é? Se necessário, tem ali aquela ferramenta, não é? Sim. No fundo. Isso é interessante. Sim. Por isso, seja eles trabalharem esta área durante uma hora, ou seja, trabalharem full time, não temos esses dados, mas podemos encontrar profissionais com estas diferentes valências. Sim. Eu acho que um dos grandes selling points e eu já vi comunicações vossas nesse sentido, hoje em dia há uma grande procura por profissionais, há uma escassez enorme por parte dos ginásios em conseguir recursos humanos. E ao mesmo tempo, isto depois é que eu costumo fazer sempre esta reflexão, porque eu ainda não consegui chegar aqui a um entendimento claro sobre isto, que é, eu acredito que nunca foram lançados, pronto, há uma resposta clara a esta parte, que é, nunca foram lançados tantos profissionais, mas também a quantidade de ginásios que está a abrir também não consegue absorver, ou não conseguem absorver, os profissionais que saem não conseguem absorver essas necessidades. Há essa parte há muita empregabilidade e é um selling point brutal para a nossa área, ou seja, para termos mais pessoas a entrar para a nossa área, mas depois eu acredito que possa haver, de certa forma, uma expectativa de facilidade. Entendes o que eu estou a dizer? De facilidade da área, ou seja, que é aquela área que eu estou a treinar, eu gosto de treinar, eu vejo os profissionais, eu vejo os personal trainers a trabalharem lá, eu até me identifico com aquilo, deve ser fixe, eu vejo alguém que até ganha um bom dinheiro e se calhar eu acho que aquilo é fácil. Entendes o que eu estou a dizer? Vocês tu certamente melhor que eu consegues me dizer quais é que são as expectativas que os alunos vos trazem, o que é que eles trazem de expectativas versus aquilo que vão encontrar na realidade. Chega-nos tudo.
chega antes de tudo. Mas o profissional típico, como existia há 20 anos atrás, como eu te contei há pouco, do Ricardo Costa, que era um dos personagens que existia na altura, trabalhámos no duro. Hoje em dia, mas isso não tem a ver com esta área, acho que é um pouco transversal a todas as áreas. Geracional, é isso? Acho que é geracional. Procuram as coisas de uma forma mais facilitadora, acham que as coisas são mais facilitadoras do que realmente são. E na nossa área também. Por isso encontramos formandos, uns que vêm realmente focados e que trabalham, e isso depois vai se refletir enquanto profissionais, porque são valores. Claro. Mas depois, obviamente, vais encontrar pessoas que não têm essas valências e que depois vão ter mais dificuldades quando entrar no mercado de trabalho. Não é? A questão é, a formação é igual para os dois. E se ele chegou ao fim, significa que passou todo aquilo que era o processo formativo. Yeah. A grande diferença está para mim quando entrar no mercado de trabalho. É quando ele pegar nas competências científicas, técnicas que adquiriu e vai colocar na parte do terreno que é na experiência. E se realmente ele não tiver depois, juntamente com essas competências, uma experiência associada a uns valores humanos, a atitude, etc., ele vai ter mais dificuldades. Certo. E por outro lado, pode haver um profissional que entrou não teve notas tão elevadas, Claro. menos notas a nível na competente de formação, mas depois chega ao terreno, tem uma grande atitude super proativo e vai vingar-se mais facilmente. Por isso, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio entre o que são as suas competências mais académicas e depois aquilo que realmente são os valores, as atitudes dos profissionais para realmente fazerem a diferença no mercado. E eu acho que é também eles perceberem que aquilo é só um primeiro passo, no fundo. Ou seja, tu não estás a terminar um TEF, mas no fundo tu estás a começar algo. Exatamente, É tipo só um primeiro passo, e por isso é que depois vocês também têm toda a oferta formativa de continuidade, a formação contínua, que é tão importante sempre na nossa área para estarmos sempre atualizados. E de que forma é que a Fitness Academy está a adaptar o seu currículo, tanto nos TEFs como na parte da oferta formativa contínua? Como é que estão a adaptar às necessidades atuais do mercado? Como é que tem sido esse processo de transformação? Olha, no curso técnico de Exercício Físico, em 2025, houve uma alteração dos referenciais, e esta alteração passou a vigorar em todas as escolas que promovem este curso. Trouxe já algumas novidades. Aparecimento de algumas unidades de competências que não existiam, como por exemplo o marketing, o personal training online, ou treino online, assim é que é. São tudo disciplinas que hoje em dia já passarão a existir a partir agora deste novo referencial, em 2026, e que antes não existiam. Esse referencial é-vos dado por quem? Por que entidade? Acima de tudo, o Sistema Nacional de Qualificações, que constrói todos estes referenciais para todos os cursos de nível 5. Okay. Houve alterações em todos os cursos de nível 5. Ok. Não só o curso é interessante porque o pessoal que pode estar a ouvir ou a assistir pode não ter ideia de que os currículos, ou seja, porque devia ter mais disto ou devia ter mais daquilo. Não, é igual para todas as escolas. E isso é algo que é pré-definido, ou seja, a escola não tem aí grande poder de flexibilização. Por exemplo, se tu quiseres adicionar, vamos imaginar, quero adicionar mais horas de biomecânica ou quero adicionar mais horas de vendas, vocês não podem ter esta flexibilidade e essa liberdade. Ok, em 2025 do último referencial para cá passámos a ter mais flexibilidade. Ok. No último referencial eram 25 horas para anatomia e biomecânica e ponto final parágrafo. Era fechado. Era fechado. Ok? E sim, tínhamos era literalmente pouco, okay? Já que falámos nessa disciplina. Sim. E era um dos pontos que os alunos mais mencionavam. Obviamente que as escolas podem dar o seu feedback, e deram muitas do seu feedback, ou seja, ajudaram a construir este novo referencial. Sim. E acredito que uma das alterações foram que dividiram a anatomia e biomecânica. Okay. E a partir de agora as disciplinas têm pontos de crédito 2.25 ou 4.5 e em função destes pontos de crédito definem a carga horária, ou seja,
as próprias escolas podem ter aqui alguma autonomia dentro de duas balizas de definir a carga horária. Por isso as escolas ganharam um pouquinho mais de autonomia aqui. Outra autonomia que as escolas ganharam existem 24 unidades de competências fechadas obrigatórias e existem 3 que são opcionais num rol de 7. Por isso as escolas podem selecionar 3 de 7 opcionais. Também ganharam aqui um pouquinho de flexibilidade. Antigamente eram 24 disciplinas fechadas com carga horária fechada. Ok? Por isso sim, o programa é muito semelhante em todas as escolas, não varia muito como tu vês. Ok, existem aqui alguns pontos, mas acaba por ser muito semelhante em todas as escolas. Por isso, de alguma forma, criámos já com estas alterações referenciais, já criámos aqui algumas alterações significativas neste curso, onde depois as escolas podem criar aquilo que é uma maior identificação com o seu aluno, é tentar perceber quais são as metodologias de ensino, como é que estrutura todos os materiais pedagógicos, como é que entrega como é que faz chegar todo o processo de ensino ao aluno para criar qualidade ao processo e para criar cada vez mais competências. Esse é também outros pontos em que nós podemos trabalhar. Por isso no curso técnico de especialista de exercício físico, sim, é um dos nossos cursos base e basilares da nossa escola. Temos uma grande capilaridade, temos uma estrutura que nos permite estar em várias cidades e chegar a vários alunos, e temos realmente esta visão de levar o curso onde houver profissionais que realmente queiram integrar esta área. É uma das nossas missões, e vamos continuar a trabalhar dentro desta missão com maior qualidade. E estamos a apostar muito na qualidade deste curso. Estamos a apostar muito. E quando falas na qualidade, é qualidade de ensino ou mais alguns aspectos que têm que ter em consideração também? Qualidade de ensino. Trabalhamos muito na qualidade dos materiais pedagógicos agora com esta transição. Ok. Mas estamos a investir forte na parte de tecnologia para entregar um processo de mais qualidade ao aluno, ao docente e até mesmo a todo o processo administrativo que está por trás da escola. Ok. Eu acredito que um dos grandes desafios até seja mesmo logístico, não? Isto pensando aqui agora assim por alto, porque vocês estarem presentes em tantos sítios, acredito que a nível logístico, em termos, sei lá, de instalações ou de... Como é que tu geres essa parte das instalações? Por exemplo, precisam de instalações em muitos sítios para poder dar os cursos. Como é que fazem essa gestão? Através de parcerias, através de... Sim, temos uma pessoa só a tratar de instalações. Ok. Que não és tu, neste caso. Só para tu... Também temos um contexto, não é? Sim. Estamos a falar do Grupo Academy, claro, que só a Sports Academy, que tem os cursos de treinador, tem imensos estágios com diferentes particularidades. Mas pronto, só a nível de instalações associadas à Fitness Academy, que recebe os nossos cursos, são 100 e tal instalações, mais instalações parceiras para receber os nossos estagiários, 1200. Por isso, isto na fitness, na sports, que são as duas escolas que têm mais instalações associadas, tem uma dimensão bastante grande. Temos só uma pessoa a tratar de instalações. Ok, pois faz sentido. A gerir todo este processo de parcerias, fecharem parcerias, de garantir que a instalação tem as condições necessárias, quer para a teórica, quer para a prática, para receber os nossos alunos. É um dos pontos de qualidade que nós temos de estar sempre atentos à instalação, não é? Bom, e com esta alavanca agora tem sido a inteligência artificial e com o acesso tão facilitado à informação e ao conhecimento, como é que tu olhas para o futuro da educação, para o futuro da formação em si? Ou seja, o que é que esta nova realidade te vai trazer também de desafio ou de oportunidade, também, para a educação, para a formação? Como é que tu olhas para esta vertente? Eu acho que traz muitas oportunidades. Por isso, internamente, conseguimos e estamos a trabalhar cada vez mais, a ter processos cada vez mais automatizados, eliminar cada vez mais às vezes os erros humanos associados a determinadas tarefas que são repetitivas. A inteligência artificial tem-nos ajudado aí bastante. Acreditamos que também vai ajudar bastante aquilo que são os personal trainers. Por isso não vejo a inteligência artificial como
vejo como uma oportunidade. Boa. Se nós soubermos trabalhar com ela, poderá nos ajudar cada vez mais. Agora, eu há pouco disse uma frase que é: nós vivemos na fase, no mundo ou na indústria do relacionamento, por isso eu acredito cada vez mais que na área da formação, cada vez mais o profissional vai procurar esta interação humana. Ok. Eu acho que durante o Covid, com o Covid, criou-se aqui um conjunto de fatores que fizeram com que os profissionais procurassem cada vez mais a componente formativa online. E nós tivemos que nos adaptar rapidamente a isso. Conseguimos e mantivemos o nosso sucesso, continuámos a crescer. Mas eu acho que, tenho um feeling que cada vez mais o profissional de fitness começa neste momento também a procurar a componente formativa presencial. Okay? Por isso também nós tivemos algumas reestruturações nas nossas pós-graduações para 2026, onde vão ter uma componente presencial mais forte, porque temos esta indicação do mercado de que realmente a componente presencial, mas não é uma componente presencial qualquer, o personal procura uma componente presencial de qualidade, diferenciadora. Sim, claro. Que ele sinta que sai lá mesmo, pô, isto fez a diferença. Tudo aquilo que eu aprendi no muito online. Parte prática, não é? Ou seja, trazer para a prática. Prática. Boa. Prática. E para o formador, que desafios é que traz? Ou que oportunidades é que traz também? A inteligência artificial. Sim. Honestamente, eu acho que só traz oportunidades, acho que é uma ferramenta que ajuda bastante aquilo que é o trabalho. Hoje em dia de muitas pessoas de diferentes áreas, e para o formador também. Eu enquanto formador muitas vezes utilizo pesquisas através de inteligência artificial e procuro fazer designs, melhorar os meus materiais pedagógicos através de inteligência artificial. Por isso procuro ferramentas de inteligência artificial para melhorar cada vez mais aquilo que são os meus materiais, para entregar qualidade aos alunos. Gosto sempre de checar as informações que eu retiro de inteligência artificial. Pode-nos enganar, não é? Às vezes pode-nos enganar. Ok. Mas eu acho que traz benefícios bastante grandes. Eu olho para isso, a minha questão vem mais no sentido de, sei lá, hoje em dia há muita facilidade de informação. Nós fazemos uma pergunta e temos a resposta ali imediatamente. E eu acho que tem muito a ver com aquilo que tu disseste, a parte do relacionamento, toda essa parte, e a parte que, por exemplo, eu também vejo no personal trainer como um diferencial, que é o tal acompanhamento real. Ou seja, não é o treino, porque o treino, a pessoa, se quiser, vai ao ChatGPT hoje e com as diretrizes certas, se calhar tem um plano de treino, se calhar ainda melhor que um personal trainer faria, porque é inevitável e é quase impossível competir com um conhecimento daqueles. Mas não tem a outra parte, a parte do guiar, do acompanhar. Eu acredito que o formador vá muito nesse caminho, sabes? Tipo, ser o mentor, ser a pessoa que vai talvez desafiar mais é aqui que tu tens que procurar, é assim que tu tens que procurar, é aqui que está a boa informação, é aqui que tu podes perceber se é uma boa ou não é uma boa informação. Percebes? A minha... Percebo. Eu estava a pensar no formador de uma forma global, não especificamente. Sim, não é? Sim. Eu, quando penso em formadores, tanto vejo um formador de uma disciplina de personal training, claro. ou de um curso avançado de personal training, como vejo um formador de um curso de comunicação, de coaching. E aquilo que eu acho que os profissionais cada vez mais têm que ser mais completos, como eu disse há pouco, mais abrangentes e completos possíveis, né? Quantas mais competências ele tiver, mais facilmente ele consegue angariar e reter os seus clientes e ter clientes para a vida. Sim. E ter o tal sucesso que tu falas durante muitos anos. Acho que cada vez eles mais devem se procurar em focar em criar bons modelos de negócio, né? O personal training hoje em dia, e agora estou a falar em personal training, mas podia estar a falar de outras áreas, não é? Mas efetivamente o personal training tem crescido bastante em Portugal, teve aí número 1 das tendências durante bastante tempo, por isso nota-se que está a crescer em Portugal,
número de profissionais também está a crescer, as oportunidades também. Cada vez mais clubes a aparecer e a necessitar de profissionais, cada vez mais modelos de negócio a aparecer e a necessitar de profissionais, cada vez mais profissionais empreendedores e a criar os seus próprios negócios. Por isso é importante, no meio de tudo isto, saber que tipo de personal trainer é que eu quero ser, como é que eu me quero posicionar neste mercado, como é que eu vou estruturar todo o meu processo, todo o meu negócio. Okay? Acho que isto é ter isto bem planeado é bastante importante hoje em dia para um personal trainer. Atenção, até pode chegar simplesmente a dizer assim, ok, eu quero ser prestador de serviço e trabalhar para um ginásio. Claro, e está tudo certo. Está tudo certo, Está tudo ok. certo. Mas dúvida. esta decisão também requer um planeamento. Não é? Por isso acho importante cada vez mais os personal trainers se posicionarem bem no mercado, mas depois existem equivalências e também há esta questão que é, hoje em dia não é só personal training presencial, hoje em dia também temos o personal training online e, como eu costumo dizer, também existe o personal training híbrido, que é tu teres a capacidade de ter o presencial e o online e conjugar as duas. Eu acredito que o futuro é mais aí. Eu também. Eu acredito. Até porque, como eu te disse há pouco, eu acho que quem faz presencial tem obrigatoriamente que ter alguma componente online. Nem que seja para os próprios clientes que já têm. Sim. Não é? Mas tu, essa componente online, estás-te a referir a processos de acompanhamento ou estás-te a referir como fosse uma sessão, ou estás-te a referir como fosse simplesmente processos de follow-up? Estou-me a referir como o personal trainer vender o serviço dele, não só como o serviço de treino personalizado, que é o mais tradicional, mas sim vender um todo do acompanhamento, em que por acaso também tem a sessão presencial. Certo, concordo. Percebes? Que é, o que é que muitas vezes acontece, e pelo menos até a mim me acontecia quando eu dava treinos. A pessoa comprava 2 vezes por semana e ela ia aquelas 2 vezes por semana. Certo. E não ia aos outros dias. E eu acho que a culpa também era minha. Percebes? A culpa era minha, porque eu não dava o acompanhamento, eu não estruturava o serviço, eu não pensava o serviço de uma forma global. E não tinha, ok, o que é que vais fazer no resto dos dias? Qual é que era o meu poder de influência sobre aquela pessoa que vinha treinar uma vez por semana só e que depois no resto dos dias não vinha? Mas ainda vou complementar algo que tu disseste, que é, e ainda havia outras situações que era tu davas personal training 1 ou 2 vezes por semana e depois prescrevias um outro treino para a pessoa vir fazer sozinha. Independente se ela fazia ou não fazia, tu prescrevias e não cobravas nada por isso. Sim, exatamente. A pessoa ir de férias, tu prescrevias e não cobravas nada por isso. Exatamente. E eu acho que é aí que está. Eu acho que é aí que pode haver uma transformação, até da própria valorização do profissional. Sim. Que é vender um serviço como um todo. Que é, e depois eu acredito que até possa resolver um problema, que é as pessoas vão de férias, tu vais de férias, mas o serviço mantém-se, continua. Sim. Não há razão para parar. Concordo plenamente contigo. Eu acho que é para aí que vai evoluir um pouco. Se calhar não estamos a falar num futuro tão recente, mas acho que é para aí que vai evoluir muito o nosso serviço de personal training. É para esta questão mais híbrida. É o serviço como um todo, não só presencial, mas também o componente online. O que é que ainda te entusiasma genuinamente nesta indústria depois de tantos anos aqui já a bater pedra? Olha, entusiasma-me bastante ainda continuar a impactar positivamente a vida das pessoas. Por isso é que hoje em dia ainda dou treinos, que realmente impacto positivamente a vida de muitas pessoas. E quando impacto positivamente, só para teres a profundez daquilo que eu estou a dizer, trabalho há muitos anos com uma senhora que já foi operada 5 vezes ao cancro, e isto realmente impacta positivamente a vida das pessoas, profundamente, em todas as palavras que eu digo aqui. Por isso isto entusiasma-me, é um dos fatores pelo qual eu continuo a dar sessões e continuo a estar perto de clientes, e depois motiva-me bastante hoje em dia muito aquilo que eu faço dentro da Fitness Academy, que é realmente perceber como é que posso impactar positivamente os profissionais que estão a entrar no mercado, ou mesmo os profissionais que já estão no mercado,
como é que eu vou criar propostas formativas que realmente vá de encontro às suas necessidades e que acrescentem valor a estes profissionais. Boa. Pá, isto motiva-me também bastante. Muito fixe. E se tivesses que deixar assim um conselho ou uma mensagem a esta nova geração de profissionais que está a entrar no mercado, o que é que tu lhes dirias? Boa pergunta. Acima de tudo, eu acho que é um mercado super apaixonante. Nós vivemos num contexto relativamente favorável. Portugal tem uma taxa de penetração que, segundo os últimos dados, não chega a 7%. Somos dos países da Europa com a maior taxa de inatividade física. Por isso acho que todos juntos temos aqui uma missão bastante grande de tornar o país mais saudável, mais ativo. E o exercício físico é realmente um veículo fantástico. Por isso, um dos maiores conselhos é que realmente esta é uma área de grande crescimento. Esta é uma área que está a evoluir bastante. Esta é uma área bastante heterogénea, no sentido em que cada vez criam-se mais serviços, mais modalidades estão a aparecer. Por isso, acima de tudo, posicionem-se de uma forma inteligente, criem um bom modelo de negócio, desenvolvam aquilo que é a sua parte profissional, aquilo que é a sua parte profissional, e realmente tenham sucesso dentro desta área. Okay? Isto tem que ser um pouco abrangente, porque realmente, como eu disse, eu vejo tantos profissionais entrar dentro desta área com necessidades completamente distintas. Uns que só querem simplesmente aprender, outros só querem dar 1 hora por semana, outros que realmente querem fazer isto da vida deles. Por isso, não posso dar um conselho especificamente só para um. Acho que tenho que dar um conselho um pouco mais amplo, que abranja todos os profissionais que realmente eu sei que estou a entrar no mercado com estas necessidades completamente diferentes. Boa. Ricardo, vamos às questões finais. São aqui 5 questões assim de resposta rápida, que é o ping-pong final. Um livro que tu recomendas a qualquer personal trainer? Agora eu podia recomendar o do Gary Chapman. Olha, posso recomendar o teu livro do treino online? Claro. Olha, acho que é um excelente livro. Até porque cada vez mais a nível de personal training está a evoluir para esta componente online. Por isso é importante os profissionais ganhem competências académicas, científicas dentro desta componente, para perceber como é que eles podem trazer mais valia para aquilo que eles fazem hoje em dia. E pronto, acho que chega. Um hábito diário que te ajuda a ter sucesso? Um hábito diário. Diariamente elenco as minhas tarefas todas que tenho para fazer durante o meu dia, e uma das coisas super relevantes que eu fui aprendendo enquanto gestor foi dar prioridade às tarefas. Por isso, cada vez mais é um hábito diário priorizar todas as tarefas que eu tenho, o que é relevante e importante para aquele dia. Não encher o dia com tarefas que não sejam relevantes, senão depois começo a ficar frustrado porque não faço o que é relevante. Por isso acho que cada vez mais a parte da priorização das tarefas é uma das coisas que eu faço diariamente logo de manhã, e que me ajuda bastante. Boa. Um mito do fitness que já devia estar enterrado? Um mito do fitness já devia estar enterrado. Posso pensar um bocadinho sobre isso? Podes, podemos passar à próxima se quiseres. Uma tendência que vai marcar o futuro dos personal trainers? Falámos aqui, acho que o treino híbrido poderá marcar o futuro dos personal trainings. Esta conjugação entre o presencial e o online acho que é uma das tendências dentro desta área do personal training, enquanto modelo de negócio, okay? Enquanto área de atuação dos personal trainers, vê-se crescimento na área do personal training, por exemplo, na área de pilates, é uma área que está em crescimento. A área terapêutica, clínica, está cada vez mais em crescimento. A área da saúde mental, a área do envelhecimento ativo. Já são muitas tendências aqui. Isto são tendências que lá fora já estão a crescer, e que vão começar a entrar em Portugal rapidamente. Boa. Uma ação que tu farias para tornar Portugal um país mais ativo? Acho que já faço todos os dias. Acho que nesta minha missão na Fitness Academy é algo que me move, é realmente tornar o país mais ativo, e o facto de eu procurar levar a formação e trazer cada vez mais profissionais para esta área é uma forma de eu me sentir tranquilo com isso. Realmente, porque eu não consigo fazer isso sozinho.
não é? E eu, quando faço aberturas de turmas, digo sempre isso a todas as turmas com que eu abro, que é isto não é uma missão sozinha, por isso eu preciso da vossa ajuda e todos nós temos de trabalhar em conjunto para tornar o nosso país mais ativo. Boa. Por isso vocês são a próxima fornada, como eu costumo dizer para eles, profissionais de entrar no mercado. Por isso ajudem-nos a tornar este país mais ativo, e o exercício físico é o melhor veículo para isso. Perfeito. Está feito, Ricardo. Muito obrigado pela tua Obrigadíssimo. presença. Obrigado.